Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar de um caso que, ao contrário, né, não tem nada a se comemorar, que é lamentável, que envolve o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid. O Vini Júnior tem como tipificação penal em vigência na Espanha os crimes de ódio e discriminação e foi denunciado formalmente pelo clube à Procuradoria-Geral da Espanha. Nós vamos conversar mais sobre este assunto ao vivo com o advogado Eduardo Maurício, que é especialista nas áreas criminal e de extradição. Maurício, já queria te agradecer, muito boa tarde e obrigada pela gentileza de nos atender hoje, né, sábado 27 de maio. Eu queria já que você explicasse para a gente o que caracteriza, né, o que se pode entender quando se fala em crime de ódio. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer o convite. É sábado, mas eu costumo dizer que na advocacia criminal a gente nunca para, né? Pois bem, o crime de ódio, na verdade, é um crime tipificado no Código Penal espanhol, no qual a pena pode chegar até 4 anos, e seria uma ofensa à honra e ao direito, né, personalíssimo da pessoa. Nesse caso, obviamente, envolvendo a cor de pele, mas também poderia ser pela raça ou por outros determinados fatores, porém seria um ato de ofensa à honra, e esse é o direito fundamental e constitucional garantido nos termos da lei espanhola. Agora, eu vejo que, diferentemente do Brasil, o crime, na verdade, não é o crime de ódio, seria, na verdade, um crime de injúria racial, porém, com a pena do preceito secundário da pena, a pena equiparada ao racismo, que é de 2 a 5 anos, tendo em vista a atual lei, agora sancionada em vigência pelo presidente Lula, que determina e transforma a pena da injúria racial, equiparada à pena do racismo, de 2 a 5 anos, com aumento de pena, tendo em vista os crimes praticados dentro do estádio de futebol, que é o caso que envolve o jogador Vini Júnior. Agora, Eduardo, na sexta-feira a Federação Espanhola reduziu a punição do Valência depois de racismo contra o jogador, né? Eu vou até trazer aqui quais foram essas alterações, né? Primeiro, nas sanções de uma parte dos assentos do estádio, então ficaria fechada por 5 jogos, agora não mais, só por 2. E a multa em relação ao Valência também caiu de 45 mil para 45 mil euros, né, que dá em torno de 240 mil reais, para 144 mil reais. Como que você avalia, então, o fechamento desse caso na sexta-feira? O quanto ele significa aí o desafio que se tem, né, imensamente para enfrentar esse tema? Isso, de fato, é uma situação curiosa, porque diante dessa diminuição da sanção a âmbito espanhol, é muito triste porque, de fato, a legislação vigente aplicável ao caso pode chegar até o desconto de pontos do time. Enfim, tem sanções bem mais pesadas e saiu uma decisão afrouxando, né, a sanção com base nessa conduta do Vini Júnior. A conduta em detrimento do Vini Júnior. Obviamente, eu acho um fato negativo, porque não se tem como coibir esses atos sem uma sanção no qual o delinquente pense antes de agir ou entenda que o seu ato vai ter uma sanção propriamente dita. Agora, eu vejo que, por exemplo, saiu também uma novidade na mídia, que a torcida do Valência estava pensando em fazer um ato também contra o jogador. É bem complicada essa situação que envolve a Espanha. Hoje, eu tive notícias que o embaixador em Madrid, do Brasil, também esteve com o presidente da La Liga. Isso, de fato, eu acho que é um ponto positivo, que podem trazer mudanças no futuro para acabar com essa prática de injúria e racismo dentro do estádio de futebol. Agora, voltando de forma resumida, eu acho um aspecto negativo essa diminuição e flexibilização da pena, tanto para o clube, porque o clube tem que, de fato, tomar atitudes para que os seus torcedores e membros respeitem os direitos básicos, fundamentais e inerentes ao ser humano dentro do estádio de futebol e no decorrer da atividade. O que poderia ser até uma punição imediata, né? Como fazer com que essas punições não fiquem meramente ali num pagamento de uma multa ou evitar ou não permitir que os torcedores assistam aos jogos dentro dos estádios?
Eu acho que, de fato, é um investimento em uma política pública de conscientização e também investimento em câmeras de vigilância com detecção facial de último grau, mostrar para os torcedores e para outras pessoas que estejam dentro do campo de futebol que, se de fato essa atitude for executada, será de fácil identificação do delinquente. Eu vejo que hoje, dentro dos estádios de futebol, tanto que se você for analisar a questão específica do Vini Júnior, ele foi alvo 10 vezes já de injúria racial, enfim, crime de ódio na Espanha, equiparado ao Brasil a injúria racial, e todos os procedimentos, grande parte dos procedimentos não foram identificados delinquentes, e de outro lado, quando foi identificado, as penas foram brandas também. Então eu vejo que é um investimento em uma política pública para conscientização e mais investimentos específicos para a identificação do delinquente e, obviamente, sobretudo, aí uma conscientização da Liga Espanhola e da FIFA também, com investimentos que possam evitar esse tipo de atitude incabível em uma sociedade moderna global. O caso, a gente nem precisa falar que tomou proporções assim, foi extra-campo, né? Você acredita que esses casos, né, envolvendo racismo, né, no futebol, agora em específico no campeonato espanhol, só tem essa proporção, só se tornam midiáticos quando o próprio jogador acaba indo para as redes sociais, falando e trazendo à tona, porque parece que as autoridades querem até colocar panos quentes, né? Eu vejo, por exemplo, que o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma provocação interessante, informando para as autoridades espanholas que, se de fato as autoridades espanholas não intervissem e fizessem algo para resguardar o direito constitucional, de fato o Brasil invocaria o princípio da extraterritorialidade e o infrator na Espanha que cometeu a prática do crime de ódio, conforme a legislação espanhola, poderia ser punido no Brasil com as leis e as sanções penais brasileiras, que é o crime de injúria racial, com a pena equiparada e o aumento de pena ao crime de racismo. O infrator responderia no Brasil por ter sido agente de um crime em detrimento de um cidadão brasileiro, mesmo em solo europeu. E isso também foi uma atitude que, obviamente, posterior ao Vini Júnior levar isso para uma conscientização pública, o ministro, provocando isso, também demonstrou para as autoridades espanholas que, se de fato as autoridades espanholas não agissem, o Brasil iria agir. E isso, vou ser bem transparente do meu ponto de vista técnico, como advogado, essas situações não envolvem só o cumprimento da lei, sim, tem por trás também relações políticas, diplomáticas, e não é só o caso em específico do Vini Júnior. Agora, eu vejo essa provocação do Brasil positiva, embora, se ela tivesse que ser executada, poderia trazer alguns impactos nas relações diplomáticas e internacionais entre Brasil e Espanha, mas, graças a Deus, a Espanha também conduziu, realizou a prisão do infrator. Agora vai correr um processo penal na Espanha e esperamos que também a âmbito administrativo do futebol, os clubes e os infratores também sejam sancionados, visando aí uma melhoria e a extinção desse ato repugnável hoje em dia na sociedade moderna. Você acredita, então, por exemplo, que essa intervenção, né, do governo brasileiro, seja o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo um posicionamento da FIFA, do Ministério Público, você acredita que o desfecho desse caso, então, com esse posicionamento do governo, não aconteça nada, não vai mudar nada com esse posicionamento? Outras vezes o governo brasileiro também se posicionou em casos assim? Sim, eu vejo que de fato foi uma atitude do Ministério da Justiça, que é o responsável por esses casos, que envolve também cooperação internacional e o DRC em Brasília. Eu vejo que é um ato de propriedade de resolução e responsabilidade do Ministério da Justiça e da Embaixada também, do Itamaraty, que defende os interesses de cidadãos brasileiros, interesses e direitos constitucionais fundamentais, a âmbito internacional e europeu. Eu vejo que é muito importante essa atuação desse órgão específico e isso, de fato, causa um reflexo na legislação espanhola, que eles possam, de fato, entender que se as medidas base do direito penal e do processo penal não forem executadas, o Brasil tomará as medidas cabíveis, embora
tenha limitações, porque nesse caso temos dificuldades, porque o estrangeiro, para responder o crime no Brasil, do ato delinquente que ele cometeu em solo espanhol contra um cidadão brasileiro, ele só vai responder se ele, de fato, pisar em solo nacional brasileiro, porque se ele não pisar pessoalmente em solo nacional brasileiro, dificulta a sua responsabilidade processual. Então eu vejo que a gente tem várias barreiras e várias lacunas aí para punição do agente infrator em solo brasileiro, e de fato essa estratégia política adotada pelo Ministério da Justiça foi uma estratégia brilhante visando resguardar o direito de um brasileiro residente e que trabalha em solo europeu. Quais ações e punições a gente pode, portanto, esperar neste caso, né, diante de tamanha repercussão, tanto aqui no Brasil, fora do país, lá também? A gente pode esperar, do meu ponto de vista, uma condução em um processo penal na Espanha, que as investigações sejam finalizadas, a parte do inquérito, para que seja instruída de fato uma ação penal e que os infratores sejam condenados a uma pena mais próxima do máximo, que são 4 anos na Espanha, porque de fato é uma afronta tão grande à honra de uma pessoa em um ato discriminatório de ódio que envolve preconceito pela cor de pele, que é uma situação muito grave, que deve ser evitada pela população e conscientizada. E além disso, obviamente, isso é fundamental para que aconteça nesse caso, para que tenha uma pena no processo penal acima da mínima, e também para que os clubes sejam punidos em esfera administrativa e também em âmbito do futebol, para que impulsionem e ensinem os seus torcedores que, se isso ocorrer, vai prejudicar o clube também que eles tanto torcem, além de ser um ato totalmente inaceitável na sociedade moderna. E também eu espero que a federação, a FIFA, a Liga se aprimorem e que façam e que ocorram investimentos também para que seja possível lograr êxito na mais fácil identificação do delinquente dentro do estádio de futebol, que hoje é um empecilho muito grande que a gente encontra. E que esse caso, né, sirva de exemplo também para o futebol nacional, né? Se já há uma vigilância, uma política de resposta para esse tema? Será que a gente pode ver também? Porque casos assim acontecem aqui no Brasil e não são poucos, a gente sabe, né? Sim, obviamente. Esse crime também ocorre no Brasil, como toda parte do mundo. Eu vejo que, a âmbito do Brasil, o atual presidente Lula sancionou uma lei interessante em questão do aumento de pena do crime praticado dentro do estádio de futebol. E isso traz, sobretudo, o que eu disse, que é muito importante, o delinquente saber que, se ele executar aquele ato, ele vai ser punido com uma pena que lhe traga prejuízos, e não simplesmente uma pena de multa, uma pena leve, porque isso não vai reeducar ou ressocializar a pessoa não vai ter aquele reflexo interior de que, se cometeu o crime, novamente ele será impune. Então é de fato muito importante a gente colocar essa reflexão na sociedade e fazer os jogadores, os torcedores de futebol entenderem que, se praticarem esses atos dentro do estádio de futebol, eles vão ser punidos e as consequências serão drásticas, sempre nos termos da lei, e preservado o princípio da proporcionalidade na aplicação da pena. Perfeito. Eduardo Maurício, eu vou até chamar o nosso comentarista Alfredo Scaff, perguntar para ele se também quer fazer um questionamento para você diante desse assunto que a gente está tratando, crimes de ódio e discriminação, neste mais um caso, infelizmente, né, Alfredo, que a gente vem presenciando no futebol, tanto no Brasil como fora dele agora no Campeonato Espanhol. Boa tarde, Eduardo, meu colega advogado. Eduardo, eu queria primeiro fazer um desabafo. Eu acho que a Espanha conquistou o título de campeão mundial da vergonha mundial, né? Um país que é dominado pelo turismo, que recebe pessoas do mundo inteiro, não está tomando as providências enérgicas como a gente vislumbrava. Eu não vi nenhuma declaração do rei da Espanha, não vi nenhuma declaração de parlamentar na Espanha. Me parece que a questão do futebol, eles estão querendo passar panos quentes nisso, e isso não é bom nas relações bilaterais de brasileiros para com espanhóis, e eu acho que também no mundo inteiro. Isso vai ficar muito ruim para a questão da Espanha como um todo. Agora, numa questão de punição, Eduardo, eu gostaria de te perguntar o seguinte: a individualização da conduta e da pena
não vai ficar cada dia mais difícil quando se trata de estádio de futebol? Nós não deveríamos ter uma punição financeira para o clube, para que o clube cuidasse dessas pessoas? Porque no processo você conhece tanto quanto eu. Precisa haver uma ampla defesa, obviamente, o devido processo legal, e fica dificultada a prova, porque obviamente o acusado vai negar. Ele vai dizer, não fui eu, né? Não tinha uma câmera, eu não xinguei ninguém, foi a pessoa que estava do meu lado, mas quem é essa pessoa? Não conheço. Quer dizer, as defesas se multiplicam em versões. Você não acha que precisaria ter uma represália muito forte da FIFA e de todas as federações de futebol para acordar a Espanha para essa vergonha que eles estão passando? Mesmo como a Soraya disse, né? Hoje qualquer ato nosso repercute no mundo inteiro em segundos. Será que eles não perceberam que isso é tão grave? Boa tarde. Eu achei muito interessante esse ponto e me faz refletir numa resposta que, primeiro, essa questão da multa, obviamente, eu acho imprescindível e ter uma multa que seja uma sanção proporcional ao poder aquisitivo, ao poder financeiro do clube, não uma multa de 20, 30 mil dólares, que seja uma multa que, de fato, o clube sinta o peso dessa multa e que a multa tenha um caráter punitivo, né? Eu acho muito interessante isso, acho que isso deveriam ser aplicadas e feitas mudanças e inovações a âmbito de regulamentos internacionais que envolvem a FIFA, a Liga Espanhola. É mesmo um absurdo o que vem acontecendo com diversos outros fatos narrados pelas mídias europeias. Agora, eu vejo que essa questão da individualização da conduta e a punição do indivíduo tem que também ser mantida e buscado meios para suprir os déficits na localização e punição do indivíduo, que do meu ponto de vista é um investimento em câmeras de reconhecimento facial de última geração, que a gente sabe que tem, e além disso, tentar outras políticas que consigam melhorar a busca do indivíduo, porque de fato esse caso do Vini Júnior é uma prova viva. Esse caso só aconteceu na dimensão que aconteceu porque a câmera da televisão flagrou a pessoa que cometeu o ato e outras câmeras, tanto que a gente tem os vídeos expostos na mídia. Eu acho interessantíssimo esse ponto abordado, tem que ser tomadas mudanças e modernizações nos regulamentos internos para que o clube sinta o peso e traga essa educação para o torcedor, embora a educação venha de casa, porém dentro do estádio de futebol o clube tem que tomar medidas para que conduzam os torcedores do seu clube a não praticar atos que prejudicarão o clube que eles gostam, prejudicarão ele, jogador, no aspecto penal e também no aspecto de multa. E, além disso, obviamente, aquele ato expurgo hoje da humanidade, que é praticar o ato de racismo em detrimento da cor de pele. Mas será mesmo que o meio futebolístico está preparado e gostaria de encarar essa luta, então, de deixar de lado ou encarar esses insultos, encarar o racismo, que é um crime, como meramente aí um xingamento futebolístico, coisa que acontece só dentro de futebol e tudo bem, coisa banal? Não, eu acredito que de fato não tem que ser levado assim. O clube tem que mudar essa ideologia, porque se usar isso como um crime banal, não foi só um xingamento, também tem momo, que foi falado por Vinícius, é um xingamento de macaco, que significa macaco em português, em espanhol, mono, e também mímicas imitando macacos. Isso de fato passa da esfera de um xingamento, e se o clube não tiver a fim de adotar o posicionamento correto, está legal, que ele seja sancionado da forma proporcional em virtude da gravidade do ato praticado pelo seu jogador, pelo seu torcedor que veste a camisa do clube, e é o reflexo do que o jogador precisa dentro de campo. Perfeito. Sobre esse lamentável caso envolvendo o jogador brasileiro no Campeonato Espanhol, conversamos com o advogado Eduardo Maurício. Obrigada novamente pela sua gentileza em nos atender neste sábado de sol aqui na capital paulista. Até uma próxima, viu? Obrigado, boa tarde. Obrigada também, Alfredo. A gente conversa daqui a pouco.